Oi, meu povo. Você já teve a impressão de que todas as histórias de sucesso que você escutou na sua vida passavam direto do momento em que a pessoa decide mudar a vida dela para o momento em que ela está no auge do sucesso? Pois é, nesse vídeo eu vou conversar com você sobre o que acontece entre a decisão e o sucesso. Se você ficar comigo até o final, você vai entender a lógica dos três atos e vai entender por que a escuridão do segundo ato, que é exatamente esse ato na passagem entre a decisão e o sucesso, é tão difícil de atravessar. Eu sou o Álvaro Diogo e esse é o canal Tá Tudo Certo. Vem comigo! Se você tem ou já teve algum sonho ou uma ideia que era bem fora da caixinha e que parecia completamente assustadora, mas ao mesmo tempo você tinha a impressão de que aquilo era possível, porque várias pessoas que você conhecia já tinham trilhado aquele caminho, você sabe bem do que eu tô falando. Desde que eu tive a ideia de começar com esse canal, eu comecei a procurar pessoas que tivessem trilhado um caminho parecido e que pudessem me inspirar e me dizer mais ou menos quais eram os passos que eu precisava dar para fazer essa história dar certo. Acontece que as pessoas que hoje já vivem do trabalho delas na internet e que na época, para mim, eram a referência de sucesso que eu estava buscando, não costumam compartilhar o que acontece do momento em que elas decidem investir de fato nessa empreitada até o momento em que as coisas dão certo e que elas estão de fato vivendo daquilo que elas queriam. E esse mesmo padrão vai se repetir com qualquer pessoa que tenha sucesso em qualquer área. Ninguém compartilha o meio da jornada. Na época em que eu fui amadurecer nessa decisão, esse fato não me causou tanto estranhamento assim. Porém, assim que essa ideia saiu do plano das ideias e eu tomei a decisão de investir nessa jornada que é tão incerta, eu comecei a sentir falta imediatamente de pessoas que compartilhassem o que rola nesse meio do caminho. É claro que é super legal você ter acesso a exemplo de pessoas que tiveram sucesso para que você se sinta um pouco mais inspirado e tenha esperança de que desde que você se dedique e se esforce o suficiente, você tem sim chances de ter sucesso naquela área. Mas eu confesso que eu adoraria ter sabido previamente qual é o tamanho do desafio desse processo de espera. E hoje eu entendo perfeitamente por que ninguém compartilha essa parte da história. Além de ser uma fase muito obscura, em que na realidade a gente não faz a menor ideia do que a gente está fazendo, de como a gente está se sentindo, o que a gente pode esperar do futuro, essa fase é bastante desconfortável. E a verdade é que a gente não fica mesmo completamente à vontade para compartilhar as inseguranças, o medo e as dúvidas que inevitavelmente fazem parte desse rolê. Só que outra coisa que também é inevitável é a gente procurar ferramentas para sobreviver a essa avalanche emocional enquanto a gente está passando por ela, porque simplesmente não dá para fazer isso sem ajuda. Hoje eu posso falar para você que eu estou em algum lugar no meio dessa fase e o meu objetivo é compartilhar com você o que eu já aprendi e que está me ajudando a lidar com esse processo. Eu quero ser para você a pessoa que eu não tive, que falou comigo abertamente sobre os desafios e a turbulência que acontecem nessa fase do processo. Afinal de contas, eu ainda não cheguei na próxima fase, que é a fase da plenitude do sucesso, e portanto eu não posso garantir para você que eu vou chegar lá. Hoje eu dedico a maior parte da minha semana à produção de conteúdo, principalmente aqui para o canal, e até este momento eu não tenho nenhuma renda. O canal hoje está prestes a completar 8 meses de existência e não passa de uma aposta. E como eu imagino que muito provavelmente é o seu caso, eu não tenho uma fonte de renda infinita e muito menos sou herdeiro. Eu tenho uma vida perfeitamente normal, trabalhei por 8 anos na mesma empresa juntando grana e eu só consegui fazer isso porque eu continuei morando com os meus pais, até que chegou o momento em que eu decidi me desligar do trabalho e usar esse dinheiro para investir nesse sonho. É provável que a essa altura você já esteja me achando completamente maluco. Afinal de contas, quem é que ia largar um emprego bom e relativamente estável para viver uma aventura completamente sem garantia? Pois é, eu não vou mentir para vocês que até hoje eu também me questiono às vezes de onde veio essa coragem toda. E para deixar as coisas um pouco mais emocionantes, tudo isso aconteceu na minha vida em novembro de 2019, 4 meses antes da pandemia começar. Mas antes de te contar o que aconteceu de lá pra cá e como é que as coisas estão hoje na minha vida, vamos conversar um pouquinho sobre como é que esse tipo de processo começa a se desenhar na cabeça de uma pessoa. Uma das coisas que eu descobri enquanto eu me debruçava sobre esse processo que eu tô vivendo é que existe um ponto de partida que costuma ser bem comum entre as pessoas que decidem se aventurar pela vida. E esse é o que eu chamo de primeiro ato. Chega um momento na sua vida em que não tem nenhuma mudança brusca, mas as coisas como estão vão começando a te incomodar de um jeito cada vez mais insustentável. E enquanto isso acontece, você vai tentando entender o que tem de errado com a sua vida. Exatamente nessa hora, uma pergunta começa a martelar com força na sua cabeça.
Você tá vivendo o seu sonho? Você vai percebendo que a vida que você leva talvez não seja pra você. É como se você começasse a receber um chamado pra viver uma história diferente. Só que, naturalmente, a primeira reação a esse chamado é você resistir. Você tentar se convencer de que a sua vida tá ótima, tá incrível, que não precisa mexer em nada. Por um tempo que varia bastante de pessoa para pessoa, você até consegue ignorar esse chamado e achar que está fazendo isso de uma maneira bastante eficaz. Mas uma vez que a sementinha da insatisfação foi plantada no seu cérebro, não tem volta. Então, se você está aí agora, nesse momento, resistindo ao seu chamado, jogando para debaixo do tapete aquele sonho que você sempre teve, eu sinto muito em te informar, mas essa resistência vai te vencer. Ela não vai durar para sempre. Ao mesmo tempo em que esse incômodo vai crescendo cada vez mais e as regras do jogo, como estão colocadas, vão parecendo cada vez mais antiquadas e inadequadas para você, o seu coração já vai estar completamente inquieto e vai estar muito atento a qualquer mensagem ou incidente que vai fazer a coisa toda transbordar. Essa história eu vivi e todo mundo que passou por uma transformação um pouco mais radical da vida viveu também. Pensando na minha trajetória, eu acho que o ponto de partida foi quando eu descobri o nomadismo digital. A ideia que essas pessoas vendiam é que elas trabalhavam pela internet, tinham a liberdade para estar onde elas quisessem, trabalhar da maneira como elas achassem mais confortável e ainda conseguiam se sustentar fazendo isso. Eu sempre gostei muito de autonomia e de liberdade, então essa ideia imediatamente pareceu bastante sedutora para mim. Só que naquela época eu simplesmente achava que esse tipo de realidade não era para mim. As pessoas precisavam ser ricas ou ter muito dinheiro para conseguirem ter um estilo de vida como esse. Mas a sementinha da inquietação já estava plantada no meu cérebro. Desse momento em diante, eu passei a consumir quase inconscientemente conteúdo sobre esse tipo de tema. E como eu sempre consumi muito conteúdo aqui no YouTube, as coisas começaram a se encaixar um pouco. Despretensiosamente, eu comecei a pesquisar como as pessoas viviam de YouTube. E fui descobrindo que talvez aquilo não fosse tão impossível assim. Só que para dificultar um pouco as coisas, eu trabalhava num lugar que eu gostava bastante. Eu estava lá há 8 anos, eu tinha a oportunidade de viajar, de conhecer o Brasil, eu estava usando os meus talentos. Enfim, não tinha nenhum motivo completamente razoável para eu querer me desligar de lá. E agora você deve estar se perguntando: mas por que você não começou o canal enquanto você trabalhava lá e esperou a coisa dar certo antes de tomar a decisão de sair? Pois é, Anjo, eu bem que tentei. Mas essa história do incômodo crescente vai criar os próprios mecanismos para te fazer atender a esse chamado. Eu simplesmente não conseguia me capacitar e me preparar para começar o canal enquanto eu estava trabalhando. O tempo foi passando, o meu incômodo foi aumentando cada vez mais, eu já estava juntando uma grana que eu não sabia exatamente para que era, e aí pronto. Tomei a decisão mais radical da minha vida até aquele momento. Entrei no segundo ato da história. Você lembra que eu falei pra você que não tem muita informação disponível por aí sobre esse segundo ato. Então tudo que eu sabia tinha a ver com o terceiro ato. Como eu ainda não vivi o terceiro ato, eu não posso contar pra você como é que é o momento em que tudo se encaixa, as coisas dão certo e você finalmente consegue concretizar aquele seu sonho que você sonhou lá no primeiro ato. Mas se você quiser saber exatamente como eu tô me sentindo no ato do meio, aquele ato em que você já tomou a decisão, não tem como voltar atrás, tá tudo escuro e você ainda não chegou perto o suficiente do fim pra enxergar a luz no fim do túnel, então já deixa o like aqui no vídeo e se inscreve no canal pra me ajudar a chegar mais perto desse sonho e bora descobrir o que acontece entre a decisão e o sucesso. Antes de mais nada, eu queria deixar claro que o meu próprio sucesso nesse momento é apenas uma esperança, é a fé que me move a continuar caminhando pelo segundo ato. Essa, aliás, é uma das principais características do segundo ato. Você não tem certeza e nem garantia de absolutamente nada. Bom, a primeira coisa que aconteceu comigo, depois que eu mergulhei de cabeça no segundo ato, ou seja, depois que eu de fato me desliguei da empresa, foi um período aí de completa paralisia. No começo, eu ia tirar uns meses para descansar e para me preparar e me organizar psicologicamente aí para começar essa jornada com o canal. Só que, como eu falei com vocês, depois de 4 meses que eu saí da empresa, a pandemia começou. E assim como qualquer outra pessoa, essa história me assustou bastante e eu simplesmente não tinha energia para começar a empreender nesse projeto. Essa paralisia durou nada menos que 1 ano, até que em março de 2021 eu me senti preparado para começar o canal. Quem já é velho por aqui sabe que no momento em que eu comecei o canal eu já tinha simplesmente 94 temas de vídeos prontos e 6 vídeos completamente prontos e engavetados há alguns meses. Isso aconteceu porque depois que eu decidi colocar os meus planos em prática, eu quis me cercar de todas as maneiras possíveis para que a coisa acontecesse pelo menos um pouco de uma forma organizada e planejada. No fundo, eu estava assim, morrendo de medo de dar tudo errado
errado, de decepcionar as pessoas que acreditaram em mim, de me frustrar, de me arrepender das decisões que eu tinha tomado e principalmente de dar com a minha cara no chão e contemplar um gigantesco fracasso. Só que essa preparação toda não serviu para muita coisa, porque depois que você começa a agir, você vai percebendo que as coisas na prática são bastante diferentes. Dos 94 temas que eu tinha planejado para falar no canal, pouquíssimos foram aproveitados da forma como eu tinha imaginado. Os vídeos que eu já tinha gravado tinham problemas de roteiro, problemas técnicos que eu só fui perceber depois que o canal já estava no ar. E aí, meu amor, a coisa muda de figura, porque você descobre de novo que você não tem controle sobre nada. E agora que a coisa já começou, você não pode mais lidar com isso se escondendo. Eu não vou falar pra vocês que essa parte do processo é gostosa. Pelo contrário, ela foi difícil pra caramba. As primeiras semanas que o canal tava no ar foram completamente assustadoras. Eu não sabia nada de edição de vídeos. Eu ainda tava achando o tom que eu queria pros meus vídeos, uma coisa que até hoje não tá completamente bem resolvida. Eu morria de vergonha de fazer divulgação dos vídeos nas redes sociais. Tirar essas fotos com carão pras thumbnails era uma verdadeira tortura pra mim. E principalmente, eu tinha medo de não estar preparado o suficiente para falar dos temas que eu estava me dedicando para falar. Eu tinha medo de perder a identidade profissional que eu já tinha construído até aquele momento da minha vida e soar como um grande sonhador deslumbrado que está vivendo essa aventura aí no momento tardio da vida. Enfim, o rolê é complicado. É claro que existe sim uma grande empolgação em ver aquele projeto que você imaginou saindo do papel e tomando forma, e é essa empolgação que faz com que você tenha coragem para seguir no plano. Eu acho, na verdade, que essa combinação entre medo e excitação é o grande combustível para quando você está no segundo ato. No momento em que as inúmeras dúvidas fatalmente começam a aparecer, os resultados não chegam, a coisa começa a demorar muito mais do que você imaginava. Você simplesmente não tem resposta nenhuma. O seu dinheiro está saindo da conta e você não está vendo nenhum retorno. O motivo de você continuar seguindo o seu caminho é uma coisa que não tem muita explicação racional. Você simplesmente tem um pouco de boa vontade com o processo, faz a escolha de acreditar que você vai conseguir passar por aquilo e que essa turbulência toda faz parte da jornada. Eu espero que eu esteja conseguindo passar para vocês a exata noção do quanto essa parte do processo é foda. E eu não tô fazendo isso para desestimular ninguém a seguir os seus próprios sonhos ou a tirar os seus planos do papel. Pelo contrário, o que eu aprendi até agora é que viver o nosso sonho não é uma opção quando o assunto é ter uma vida plena e mais feliz. Só que para fazer isso, você vai ter que passar pelo segundo ato. Não existe atalho e, infelizmente, não dá para pular essa etapa. Então é melhor que você esteja preparado para o que te espera. E saiba que apesar de todas as dúvidas, os medos, as inseguranças, todas as dificuldades que você inevitavelmente vai passar nessa jornada, é possível sim continuar. No meio do caminho, é quase certo que você vai cair algumas vezes. Vai doer pra caramba, você vai questionar cada uma das escolhas que você fez. Vão ter momentos de grande ansiedade e vai ter horas que você vai sim duvidar de você mesmo. Você vai enfrentar todos os seus demônios internos, um por um, e vai descobrindo aos poucos que você é sim capaz de se levantar. Você é capaz de se reinventar, de abrir caminhos, abrir mão um pouco do controle e deixar a vida e o seu coração te mostrar coisas que você nem imaginava que seria capaz de ver. Eu espero que daqui a algum tempo eu possa gravar um outro vídeo pra vocês falando que eu encontrei sim a luz no fim do túnel e que eu finalmente cheguei no terceiro ato e que eu encontrei o sucesso que eu tanto buscava. Eu espero que daqui a algum tempo eu possa ser mais uma pessoa que compartilha a sua jornada com vocês com muita alegria e sem toda essa angústia e essas dúvidas no coração. Se isso acontecer, eu vou ter a sensação de que pelo menos eu tentei ajudar as pessoas a passarem pela fase mais difícil do processo, que é o segundo ato. Agora conta pra mim aqui nos comentários. Você tá vivendo o seu sonho? Você se identificou de alguma forma com essa história que eu contei? Se você tiver alguma dúvida ou achar que de alguma forma eu posso te ajudar, não deixe de colocar um comentário aqui embaixo. Eu vou ter o maior prazer em conversar com você. Se você acha que essa história pode inspirar alguém que você conhece, não esquece de compartilhar o vídeo com as suas pessoas. Eu vou deixar aqui uma playlist do canal com vídeos que eu fiz sobre mudanças, sonhos e propósito de vida. Acho que pode complementar bastante esse papo que a gente teve aqui. Eu espero que o papo tenha chegado bem e não se preocupe. Se não tá tudo certo, vai ficar. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!